Boa tarde, meus amigos. Hoje havemos resolver matriz da 10ª classe matemática, onde havemos falar sobre inequações quadráticas. Isto é, já falamos sobre teoria de conjunto, equações quadráticas paramétricas simples, funções quadráticas e funções quadráticas. E hoje é inequações quadráticas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E vá assistir a aula que fala sobre teoria do conjunto, equações quadráticas paramétricas, funções quadráticas, equações biquadráticas, funções quadráticas, onde determinamos a expressão analítica e tudo mais. E hoje é inequações quadráticas. Para inequações quadráticas, um ponto muito importante: inequações quadráticas são aquelas que apresentam sinal de desigualdade nas equações quadráticas. Aí substituir onde vem igual nas equações quadráticas, colocamos sinal de desigualdade. Por exemplo, podemos ter onde temos ax ao quadrado mais bx e mais c. Isso vai resultar em zero. E como nós dissemos que substituir onde tem igualdade pelo sinal de desigualdade, que é maior ou igual, ou menor ou igual, então será substituir com um desses sinais. Aí teremos inequação quadrática. Logo teremos ax ao quadrado mais bx e mais c. Escolhemos um dos sinais de desigualdade, nesse caso pode ser maior que zero. Isto podemos chamar de inequação quadrática. Inequação quadrática porque o seu maior grau é 2. Então, uns pontos que devemos levar em consideração é que numa equação quadrática temos sempre raízes. Nesse caso podemos ter x1 e x2. E o básico isso nas equações quadráticas. Chegando aqui, nós podemos levar em consideração de que teremos, verificamos o valor de AC é maior que zero ou menor que zero, porque ele não pode ser zero. Logo, estamos a dizer que o valor de A deve ser diferente de zero. Então, levamos isso em consideração. Então, se o valor de A é maior que zero, já sabemos que o gráfico vai virar para cima. Se o valor de A for menor, o gráfico virá para cima. E levamos em consideração quando temos uma função de tipo ax ao quadrado mais bx mais c é maior que zero, levamos em consideração de que o nosso gráfico virá para cima. Consideramos como o valor de A maior que zero, então o nosso gráfico vai virar mais ou menos para cima. Cá teremos valor de x e teremos valor de y. E se virar para cima, cá teremos x1 e x2. Se virar para cima, o nosso gráfico, concluímos que o valor de A é maior que zero. Mas o que queremos no nosso gráfico? Queremos a parte maior que zero. A parte maior que zero fizemos o estudo no eixo y. A parte de cima, nesse caso, iremos querer essa parte de cima do eixo x, que é a parte maior que zero. Isso devemos levar em consideração. Como indicar solução? Isso iremos dizer que a solução desta equação vai ser de intervalo aberto de menos infinito até x, nesse caso aqui x1 até x1, intervalo aberto de união com intervalo aberto de x2 até mais infinito. O que devemos levar em consideração se o valor de A é maior que zero. Já pensamos, levamos em consideração que o nosso valor de A é menor que zero. Se nosso valor de A é menor que zero, isso nos leva em consideração de que teremos na função um gráfico virado para baixo. Logo, teremos valor de x e valor de y. Um gráfico virado para baixo, onde podemos ter x1 e x2. Um gráfico mais ou menos virado para baixo. O que podemos levar em consideração? Queremos a parte menor, a equação, nesse caso, que vai ser a função é o valor de A é menor, mas queremos a parte maior. Quer dizer que é em cima de f de x. Logo, concluímos que queremos mais ou menos essa parte, que é em cima de eixo de x. Se trata de menor, então queremos embaixo de eixo de x. Aqui teremos intervalo aberto, pois é só maior que zero. E aqui também intervalo aberto, pois é só maior. E levamos em consideração de que nossa solução para este exercício vai ser intervalo aberto, pois é bolinha não pintada, vai ser de x1 até x2, bolinha aberta. Isso será a nossa solução. Levamos em consideração quando for maior que zero, é só pintar a bolinha, é só fechar intervalos. Nesse caso, nesses exercícios, é só pintar, é só fechar a bolinha. Já em caso de termos uns de tipo ax ao quadrado mais bx e mais c vai ser igual a, ou seja, menor ou igual a zero. Isso nos levamos em consideração de que o valor de A é maior que zero. Então teremos uma função que a sua parábola vai virar para cima, porque o valor de A é maior que zero. Logo, concluímos que aqui teremos x1 e x2. O gráfico virá para cima.
o nosso gráfico virá para cima. O que nos leva em consideração com este exercício? Levamos em consideração de que queremos fazer o estudo desta função onde o gráfico é menor, quer dizer, embaixo de um xx. Embaixo de xx, essa parte, logo queremos fazer o estudo do gráfico embaixo de xx porque é menor ou igual. Aqui temos o intervalo. Intervalo aqui é intervalo fechado, pois é menor ou igual, então essa é bolinha pintada, aqui também é menor ou igual, então essa será bolinha pintada. Logo concluímos que queremos fazer uma parte menor, nesse caso que será parte de baixo. Quando aparece igual, menor ou igual, essa parte de igual quer dizer que é para fechar os intervalos, quando diz igual. Em caso de não aparecer igual, então não deve fechar os intervalos, mas levar em consideração de que quando for infinitos, nunca fecha intervalos. Então, aqui solução para nós será x pertence intervalo fechado, porque é menor ou igual a parte de baixo, de x1 até x2, logo x2, intervalo fechado. Intervalo fechado. E quando a nossa função, o valor de a é menor que zero, podemos levar em consideração de que teremos um gráfico que virá para baixo, pois o valor de a quando é menor que zero, o gráfico virá para baixo. Logo, concluímos de que aqui teremos x1 e x2, mas nossa função vai virar para baixo. Logo, teremos uma função mais ou menos assim, que virá para baixo. Mas o que levamos em consideração? Queremos onde a função é menor. Quando se trata de menor, queremos fazer o estudo do gráfico embaixo de um xx, porque aqui x é x, k é y. Então, levamos isso em consideração e iremos fazer o estudo em parte de baixo, que será nesse intervalo e nesse intervalo. O que nos leva em consideração aí que o gráfico vai prolongar até que isso vai ser de menos infinito. Então, isso concluímos que a solução x pertence intervalo aberto, porque de menos infinito até, deixa eu colocar mais ou menos daqui, solução deste exercício. Solução vai ser x pertence de intervalo aberto, porque de menos infinito até x1. Chega aqui no x1, verificamos nosso sinal de desigualdade na equação. É menor ou igual. Então, se é menor ou igual, pintamos a bolinha nos intervalos. Então, é bolinha pintada, logo chegamos em conclusão de que aqui será até x1. Se for até x1 será intervalo fechado, porque é menor ou igual. Então, se é menor ou igual a zero, então vai ser união intervalo fechado, porque é bolinha pintada de x1 até x2 até mais infinito. Quando é infinito, nunca fecha. Então, nosso gráfico chama a dizer que inicia de menos infinito até x1. E quando chega aqui no x1, já passa para a parte maior. Então, nós não queremos a parte maior, só queremos a parte menor. Então, vai descer de novo de x2 até mais infinito. É o que chama a tentar resolver. Chama a tentar dizer. E podemos resolver alguns exercícios colocando isso na prática. Aqui estaremos a usar o método gráfico, sem o método analítico. Eu vos aconselho mil vezes, se for dia de exame, usar o método do gráfico. Se temos esta equação, o primeiro passo para resolver esta equação, devemos igualar a zero. Não podemos resolver assim como está. Então, chama a dizer que quando é uma inequação, o primeiro passo é igualar a zero. Logo, teremos x ao quadrado menos 5x mais 4 é igual a zero. Chegando aqui, nós devemos extrair os coeficientes. Então, o coeficiente de x ao quadrado é 1. E o valor de b, nesse caso, o coeficiente de x é menos 5. O valor de c é 4. Se chegamos nessa conclusão, nós podemos calcular delta. Delta, o que dizemos sobre delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E isso nós podemos dizer e substituir logo. B, o valor de b é menos 5. Logo fica menos 5 ao quadrado e menos 4. Esse menos 4 da fórmula. Menos 4 vezes o valor de a é 1. Então será vezes 1 vezes o valor de c é 4, então será vezes 4. Chegamos a essa conclusão, delta vai ser igual a menos 5 elevado a 2, isso dá-nos 25. Isso é o mesmo que dizermos menos 5 vezes menos 5, menos vezes menos, isso dá-nos mais, e 5 vezes 5 dá-nos 25. É isso que estamos a dizer. Logo, aqui concluímos que teremos 25 e menos 4 vezes 1 dá-nos 4, vezes 4 dá-nos 16. Logo concluímos que delta vai ser igual a 25 menos 16. 25 menos 16, isso resulta em 9. Chegando aqui, nós podemos aplicar a fórmula de x1 e x2. x1 e x2, a fórmula de Bhaskara, que diz menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Podemos substituir pelos dados na fórmula, onde temos x1 e x2. E x2, isso vai ser igual a menos b. Vai ser esse menos, e o valor de b é menos 5, logo fica menos 5 e mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é 9, então será raiz quadrada de 9 sobre o 2
sobre o 2 vezes o valor de A, que é 1. Logo, chegamos em conclusão de que teremos x1 e x2. Isso vai resultar em menos vezes menos. Menos vezes menos. Isso vai dar-nos mais. Então, fica mais 5. Mais 5, mais ou menos, raiz quadrada de 9. Isso vai dar-nos 3. 3 sobre 2. Então, podemos separar x1 e x2. Logo, concluímos que teremos x1 e x2, onde x1 vai ser 5. Vai ser 5 mais 3 sobre 2. Isso resulta em 5. Isso resulta em 8. 5 mais 3, isso resulta em 8. Então, será 8 por 2. Isso vai dar-nos 4. Então, x2, isso vai ser 5 menos 3 sobre 2. Então, 5 menos 3, isso dá-nos 2. 2 dividido por 2, isso vai dar-nos 2 dividido por 2, isso vai dar-nos 1. Logo, fica 1. Isso concluímos que a nossa função temos 4 como 0 e 1, que é 0. Isso podemos representar no nosso gráfico, o que estávamos a dizer aqui, onde tínhamos x1 e x2. Temos x1 e x2. Então, podemos substituir, colocamos no sistema cartesiano, onde temos x1 e x2. Logo, estaremos a dizer que teremos sistema cartesiano, onde teremos valores de x e teremos valores de y. E temos x1 é, colocamos os valores em ordem crescente. Logo, temos 1 e 4. Logo, aqui teremos 1, aqui teremos o 4. Se temos 1 e 4, verificamos o valor de A. O que dissemos sobre o valor de A? O valor de A quando é maior que 0, o que acontece com a parábola? Virar para cima. Logo, o nosso gráfico implica que vai virar para cima. Logo, o nosso gráfico fica mais ou menos assim. Se fica mais ou menos assim, virada para cima, o que nós podemos concluir? Uma outra coisa é que aqui no nosso exercício o sinal de desigualdade é maior ou igual. Quando é maior, o que nós dissemos? Que fizemos o estudo completo em cima do x. E o que nós podemos notar quando é maior ou igual? É maior ou igual, então, aqui há bolinhas pintadas, onde interseta o eixo x. Existem duas bolinhas pintadas, pois é maior ou igual. Então, já podemos concluir a solução deste exercício, porque temos que fazer o estudo completo em cima de x. Então, em cima de x, quer dizer que queremos esses valores e os valores que estão em cima de x. Não podemos já pintar aqui, pois aqui é quando o gráfico está embaixo. Então, não pintamos aqui no meio, pintamos nos laterais. Então, concluímos que a solução deste exercício teremos x pertence intervalo. Que tipo de intervalo? O gráfico vem de menos infinito, não termina aqui. Podemos prolongar para mais menos infinito. Logo, é intervalo aberto, porque nos infinito nunca fechamos o intervalo. Logo, fica menos infinito até nesse intervalo que é 1. Logo, fica 1 intervalo. Que tipo de intervalo? É fechado ou aberto? É intervalo fechado, porque é bolinha pintada. Logo, fica intervalo fechado, união, que intervalo? Aqui, que tipo de intervalo? Porque aqui não pertence parte de cima e parte de baixo para o gráfico. Logo, vai ser de 4. Que tipo de intervalo? É intervalo fechado, porque é bolinha pintada. Logo, teremos 4 até mais um infinito. Logo, estaremos a dar a solução de uma equação quadrada. Para o número 2, vamos tentar resolver isto de uma forma mais rápida. Primeiro, igualamos a equação a 0. Logo, teremos menos x ao quadrado mais 3x igual a 0. Extrai o valor de A e o valor de B. Logo, teremos o valor de A é menos 1 e o valor de B é 3. E concluímos isso, o valor de C vai ser 0. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Logo, concluímos que B vai ser igual a 3, que é o valor de B ao quadrado, menos 4A. E o valor de A é menos 1. E o valor de C é 0. Então, será 0. Então, logo, isto fica no lado dá-nos 0. Logo, concluímos que só iremos ter delta é igual a 9. Porque 3 ao quadrado, isso resulta em 9. Então, x1 e x2, isso dá-nos menos b mais ou menos raiz de delta sobre o 2a. Logo, concluímos que o valor de b é 3. Logo, fica x1 e x2 vai dar-nos menos 3, isso menos da forma mais ou menos valor de delta, valor de raiz quadrada de delta. Então, será raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 dá-nos 3. Então, sobre 2. 2 vezes menos 1, isso dá-nos menos 2. Podemos concluir isso, separar x1 e x2. Logo, fica x1 vai ser igual a menos 3 mais 3 sobre menos 2. E termos simétricos, menos 3 mais 3, isso resulta em 0. Resulta em 0. Logo, concluímos que qualquer valor que divide 0 resulta em 0. E aqui temos x2. Logo, teremos menos 3 e menos
aqui usamos menos, então vai ser menos 3 sobre menos 2 e menos 3 e menos 3, isso dá-nos menos, menos 6 dividido por menos 2, menos dá-nos mais, isso vai dar-nos 6 dividido por 2 dá-nos 3. Então temos x1 e x2, x1 é 0, x2 é 3. Logo teremos no sistema cartesiano, onde teremos x1 e x2. No sistema cartesiano, logo teremos valor de x e valor de y, valor de x e valor de y, onde temos x1 que será no 0 e x2 é no 3. Então, levamos em consideração o valor de A, o nosso valor de A é maior ou igual a 0. Aliás, é maior ou menor que 0? É menor. Se for menor, implica que o nosso gráfico virá para baixo. Logo, concluímos que o nosso gráfico estará mais ou menos assim. Estará mais ou menos assim. Se está mais ou menos assim, podemos concluir onde queremos fazer o estudo da nossa função. É parte menor ou maior? Olhamos para o sinal de desigualdade que temos. É parte maior ou menor? Logo, queremos a parte maior. Se queremos a parte maior, implica que queremos a parte de cima. Logo, que queremos essa parte que precisamos no nosso gráfico. Que tipo de bolinhas que temos? É apenas maior, não maior ou igual. Então, teremos bolinhas abertas. Então, logo concluímos aqui que a solução desta equação será x pertence intervalo. Que tipo de intervalo é bolinha aberta? Logo, será intervalo aberto. Queremos fazer o estudo dessa parte de cima, que é maior. Então, é toda essa parte. Então, será de 0 até 3. Chega até nesse ponto que é bolinha aberta, que é até 3. Então, será de 0 até 3. Que tipo de intervalo? Intervalo aberto. Podemos resolver a linha C. A linha D, deixa eu consigo de comentar, de deixar nos comentários a solução deste exercício da linha D. A linha C diz assim, 3x ao quadrado menos 5x mais 2 menor que 0. O que nós devemos fazer? O primeiro passo é igualar a equação a 0, será a equação quadrática nesse caso. Então teremos 3x ao quadrado menos 5x mais 2 é igual a 0. Então, chegando aqui, que é o primeiro passo, o segundo passo é extrair os coeficientes. Logo, teremos valor de A é igual a 3, valor de B é igual a menos 5, valor de C é igual a 2. Uau! Então, chegando aqui, nós já podemos aplicar o meu amigo Bhaskara. Ele gosta de ser aplicado, não ficar aqui em vão. Logo, sabemos que a fórmula é delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. E sabemos que delta vai ser igual ao valor de B, já temos. Então, o valor de B é menos 5. Logo, concluímos que será menos 5 ao quadrado menos 4. O valor de A é 3. Então, será vezes 3. Valor de C é vezes valor de C. Então, o valor de C é 2. Então, isso nos leva em consideração de que delta vai ser igual a isso. Já calculamos menos 5 ao quadrado. Isso dá-nos o que fizemos aqui. Menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado dá-nos 25. 25, então será menos 4 vezes 3. Isso dá-nos 4 vezes 3 dá-nos 12. E 12 vezes 2 dá-nos 24. Logo concluímos que delta vai ser igual a 25 menos 24. Isso que resulta em 1. Nós chegamos por aqui. Nós queremos x1 e x2. Não queremos valor de delta. Então x1 e x2 vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre o 2a. Se concluirmos isso, podemos dizer que x1 e x2 vai ser igual a menos, este menos da fórmula, e o valor de b é menos 5. Então será menos 5 mais ou menos raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de delta é 1. Então será sobre o 2 vezes o valor de A. É 2 vezes A. Então o valor de A temos. Não há necessidade de sofrermos. É 3. Então será 2 sobre... Aliás, será 2 vezes 3. E aí nós podemos dizer x1 e x2. x1 e x2 vai ser igual a menos vezes menos. Esse menos vezes menos vai dar-nos mais. Então fica mais 5 mais ou menos raiz quadrada de 1. Isso dá 1. Podemos dizer logo que dá 1 sobre 2 vezes 3. Isso dá-nos 6. Então logo teremos x1 e x2 vai ser igual a 5 mais... Isso até já é x1. Estamos a separar x1 e x2. x1 e x2 mais 1 sobre 6. 1 mais 1, 5 mais 1, isso dá-nos 6. Logo teremos 6 sobre 6 e logo teremos 6 dividido por 6 dá-nos 1.
E aqui para x2 teremos 5 menos 1, usamos sinal negativo. Aqui estamos a separar 5 menos 1, isso vai resultar, isso resulta com a razão de 6, e isso vai ser igual a 5 menos 1, isso vai dar-nos 4 sobre 6 e divide aqui por 2 e por 2, por 2 e por 2, então logo concluímos que teremos 3 sobre, teremos 2 sobre 3. 2 sobre 3. Então já temos x1 e x2. Podemos representar isso no sistema cartesiano para não levarmos muito tempo. Representando isso no sistema cartesiano, logo concluímos que teremos o nosso gráfico. Verificamos o valor de A se é maior ou igual a 0 para representar no sistema cartesiano. Então, o nosso valor de A é maior que 0, então levamos em consideração de que o nosso gráfico virá para cima. Então, o valor de A vai virar para cima. Aqui teremos valor de x, aqui teremos valor de y, e o valor de A vai virar para cima. Aqui teremos valor de x1, que colocamos valores em ordem crescente. 2 por 3 é valor menor que 1, então será 2 por 3, aqui teremos 1. Então levamos em consideração de que o nosso gráfico virá para cima. Logo, concluímos que temos uma parábola virada para cima que vai estar mais ou menos assim. Estará mais ou menos assim. Se levamos em consideração, o nosso sinal de desigualdade era menor que 0. E nós o que dissemos quando é menor? Quando é menor, sempre fizemos o estudo do gráfico na parte de baixo. Logo, concluímos que os intervalos será aberto ou fechado. Se for maior ou igual, será fechado. Mas se for menor ou igual, será aberto. Se for menor, será apenas aberto. Mas no intervalo de x1 e x2, só queremos essa parte de baixo. Então, o mesmo que temos aqui, temos valores menores. Logo, queremos parte de baixo. Queremos essa parte de baixo. Logo, concluímos que o nosso gráfico, que tipos de bolinhas aqui? É pintada ou não pintada? Aqui teremos bolinha aberta e aberta, pois não é menor ou igual, é apenas menor, então são abertas. Logo, concluímos que a solução deste exercício será x pertence que tipo de intervalo comum aqui é aberta. O que iremos dizer quando é intervalo? Também será intervalo aberto, porque a bolinha não é pintada. Então será aberta de 2 por 3 até 1 intervalo aberto. 2 por 3 até 1 intervalo aberto, porque a bolinha não é pintada. O que devíamos ter feito, e deixe esse exercício na sua conta, resolva e deixa nos comentários e iremos verificar junto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Estamos juntos.